Senhoras e senhores, neste momento, seguiremos com o lançamento do documento intitulado Diretrizes Curriculares do Curso de Ciências Contábeis Comentada, elaborado com grande dedicação e competência pela Comissão Nacional de Educação Contábil do Conselho Federal de Contabilidade. Neste momento, iremos colocar mais algumas cadeiras para os nossos participantes e, dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, as diretrizes curriculares nacionais DCNs para o curso de graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, entraram em vigor no dia 2 de maio de 2024 e impõe grandes desafios às instituições de educação superior. Assim, este documento objetiva prestar orientações úteis no processo de readequação dos projetos pedagógicos dos cursos de Ciências Contábeis. E agora, para apresentar mais detalhes, convidamos os membros da Comissão Nacional de Educação Contábil do CFC que estiveram à frente deste projeto para compor este dispositivo. Convido primeiramente o coordenador adjunto, o contador Elias Dibe Cadá Neto. Convidamos os membros Marco Aurélio Gomes Barbosa, Editnete André da Rocha Garcia, Roberta Carvalho de Alencar, Oscar Lopes da Silva, Alexandre Sanches Garcia, Roselane Moita Pierrot Magalhães, Sônia Maria da Silva Gomes e Simone Letícia Raimundini Sanches. Senhoras e senhores, e para dar início à apresentação e conduzir os trabalhos deste encontro, gentilmente passamos a palavra ao coordenador adjunto da Comissão Nacional de Educação Contábil do Conselho Federal de Contabilidade, contador Elias Dibe Cadá Neto. Bom dia a todos. Primeiramente, mais uma vez, ficar aqui do ladinho para não... Prazer estar aqui podendo discutir e podendo fazer, de uma certa maneira, o lançamento oficial aí das nossas diretrizes comentadas, né? Esse livro, podemos chamar assim, que vai ser de suma importância, porque agora a gente entra em uma nova fase, né? Em relação às diretrizes, né? Após a sua aprovação, agora nós temos aí o processo de implantação, né, das diretrizes, né? Então vocês podem estar baixando aí, acessando aí por meio do QR Code, e também vai estar aí no site do Conselho Federal de Contabilidade. Aí a gente entra num processo mais detalhado, que vai depender muito mais das instituições agora fazerem as suas adequações a esse processo, né? A gente procurou comentar cada item, né, para que pudesse facilitar tanto para os coordenadores, quanto professores, quanto o pessoal do NDEC, as pessoas envolvidas, né, para que pudesse ter um conhecimento mais aprofundado, né, e, consequentemente, a gente está conseguindo fazer as implantações necessárias e de maneira adequada, né, porque se vocês observarem, as diretrizes agora, elas não falam mais em disciplinas, né, então a gente busca exatamente fortalecer as habilidades e competências do profissional que nós queremos formar, né, para que possa estar aí alinhados com o que efetivamente o mercado está cobrando e o que o mercado deseja, né? Então é esse o próximo passo, né? Então a gente faz esse lançamento oficial, a gente espera que essas diretrizes comentadas sejam aí amplamente divulgadas. A gente pede a contribuição de todos vocês, de todas as pessoas que são envolvidas com a academia, para que a gente possa fazer esse alinhamento e, consequentemente, a gente fortalecer aí as ciências contábeis por meio do novo ou do ensino da contabilidade. Ok? Já está lá a apresentação? A apresentação já está lá? Eu aponto para lá, né? Pronto.
Bom, então, dando início aqui ao nosso painel, né? A gente vai fazer uma dinâmica onde parte aqui vai estar apresentando e no final a gente vai conseguir aí tá também respondendo algumas perguntas, né? Então vocês podem estar preparados aí para enviar através do aplicativo aí algumas perguntas que nós possamos estar respondendo. Passou demais esse negócio aqui, acho que foi para lá, né? Estou voltando, mas vamos lá. Quero o primeiro slide. Pronto. Deixa eu ver. Certo. Bom, então aqui, né? Transformação de ensino das ciências contábeis, desafios e oportunidades da implementação das diretrizes curriculares nacionais. Como eu falei agora, vem esse desafio, né? E aqui é a comissão que está toda aqui presente, né? À exceção da nossa presidente Maria Clara, que teve um problema familiar e infelizmente não pôde estar aqui, mas muito dessa construção, obviamente ela como coordenadora da comissão tem o seu DNA, né? E aqui a gente tem aí toda a comissão de educação junto com os grupos de especialistas que são formados exatamente pelos representantes das academias de ciências contábeis, né? Aí todos eles aí conduzidos e comandados pelo nosso presidente Aécio e pelo nosso vice-presidente Donizete Valentina, da qual a comissão está vinculada, certo? Então aqui estão as diretrizes, né? A gente procurou aí sumarizar e, como eu falei, discutir a cada capítulo, comentar a cada capítulo, né? Um pouquinho para que a gente possa estar aprofundando esse conhecimento. Vocês vão verificar lá, e nós trouxemos aí ao final 2 cases, né, de instituições que já estão trabalhando na implantação das diretrizes, né? Nós pegamos uma universidade privada, que foi exatamente a Universidade de Fortaleza, a Unifor, e nós trabalhamos também com a universidade pública, que é a Universidade Federal aí de Rondonópolis, né? E aí a ideia, isso está passando só. Está passando só. Não, está passando só às vezes. A ideia, na realidade, é a gente poder trabalhar aí com outros casos, né? A gente vai estar sempre buscando aí algumas atualizações, principalmente no que tange ao aspecto das instituições em EAD, né? Que também é um outro desafio e que nós estamos atentos a isso, né? Então, eventualmente, quem de vocês puderem ter casos, cases de implantação, de professores trabalhando, então podem estar enviando para nós aqui no Conselho Federal de Contabilidade, que a gente vai ter exatamente aí como compilar isso e aí ajudar nessa divulgação para que a gente possa fazer um trabalho aí coletivo, como vem sendo toda essa construção, né? Então a estrutura do documento ela está aí, né? Tem a introdução, tem o histórico das DCNs, está o capítulo 1 das disposições preliminares, o 2 do perfil e competências do egresso, o 3 da organização do curso, 4 vem as disposições finais, o anexo 1 fala um pouco das competências, habilidades e competências que precisam ter, e o anexo 2 é exatamente o relato de experiências de adaptação do curso de Ciências Contábeis, ao qual me referi agora há pouco, né? Então, na realidade, assim, as diretrizes comentadas, né, que foi lançada agora, ela tá exatamente trabalhando dentro desse aspecto, né? E o que na realidade nos motivou exatamente a mudar, né? As nossas diretrizes, elas têm já 20 anos, né? A diretriz antiga, ela é de 2004, né? Então, a nossa profissão mudou muito dentro desse processo. A nossa profissão mudou muito dentro do processo, né? E a gente precisa se adequar a isso. Nós precisamos se adequar a isso, por quê? Porque os cursos de ciências contábeis, na realidade, eles estavam já tratando de novos assuntos que são emergentes aí dentro desse tema, né? Então a gente tinha um novo contexto econômico, nós estávamos falando de governança, nós estávamos falando de sustentabilidade, nós estávamos falando da questão ambiental, né? E isso não estava ali exposto a isso. Nós estávamos falando
de tecnologia da informação, certo? E isso não estava, de uma certa maneira, alinhadas e contempladas na nossa diretriz, nas nossas diretrizes antigas, né? Então a gente tem um fator muito forte, a questão da revolução tecnológica, né? A adoção dos IFRS no Brasil, né? Busca pelas reduções, pelas diferenças internacionais, né? Nos requisitos para exercer a profissão de contadores em outro país, exatamente advindo aí dessa adoção do IFRS, certo? Compromisso, ou mesmo jeito, certo? Passando só. Ó. Passando só. Tá voltando. Compromisso dos reguladores, tomar, certo? E falando um pouquinho das diversidades, aqui a tecnologia nos ajuda, mas também às vezes ela atrapalha um pouco, né? Mas já tá resolvido. Então tem alguém passando aí que tem alguém passando aí, certo? Então a diretriz ela buscou exatamente isso. Ela está buscando exatamente aglutinar todo esse processo, né? E foi exatamente isso que a gente verificou. Um outro aspecto que a gente verificou também é que nas diretrizes antigas falavam muito em disciplinas, né? Na realidade, assim, o que o profissional precisaria ter de conhecimento, né? E aí estava lá contabilidade, área pública, matemática, economia, estatística, né? E fazendo aí um paralelo com a matriz curricular fornecida pelas instituições, a gente via que elas se prendiam muito a isso, né? E a gente buscou exatamente eliminar esse processo, né? Fazendo esse acompanhamento aí do que está aí na vanguarda, né? Para que a gente pudesse trabalhar com habilidades e competências, né? Quais são as habilidades e competências que eu quero que o profissional tenha, né? Que eu quero que o profissional tenha para que possa estar exercendo a sua função efetivamente no mercado, né? E aí depois, né, que o Wagner, como foi dito aqui, esteve numa visita participando de uma plenária no Conselho Federal de Contabilidade, isso em agosto de 2021, né? Isso é importante a gente contar um pouco esse histórico para vocês verem que o processo ele é longo, né? E mais que a gente vinha trabalhando desde então, né? Uma visita que ele teve no Conselho Federal de Contabilidade, e aí aquela história, né? A pessoa certa no lugar certo, na hora certa, né? E que ele, por ser contador e também já ter trabalhado, né? Tinha essa mesma visão dessa atualização, né? A gente começou, deu início a esse trabalho com essa comissão, né? Então a gente começou a construção dessas novas diretrizes, tá? E isso aí foi um processo que foi sendo maturado, a gente fez diversas reuniões, a gente se debruçou de diversos aspectos, né? E aí até que nós chegamos aí a fazer algumas visitas, né? Como ele falou, aquela última foto à direita embaixo foi lá em Teresina, né? No Conexão Contábil Nordeste, certo? E aí, vou pedir para tu passar, o pessoal da mesa passar, certo? E aí a gente fez um dia D, né? Nós fizemos um dia D onde nós paramos, né? E envolvemos todo o sistema, Conselho Federal e Conselho Regional, envolvemos todas as academias e levamos aos conselhos exatamente professores, coordenadores para debater isso e para ouvi-los juntamente nesse processo de construção, né? Então foi realmente um dia que foi marcante para todos nós, porque nós ali tivemos muitas informações, né? Nós tivemos muitas informações que nos ajudaram a construir isso e verificar que caminho que nós estávamos seguindo, né? Diante disso que nós fizemos essa construção, nós colocamos ela em audiência pública pelo Conselho Federal de Contabilidade, recebemos 611 contribuições, pela plataforma Mais Brasil, analisamos cada contribuição dessa e fizemos aí o ajuste final, né, nas diretrizes, certo? E aí fomos levar para a apresentação lá no... um slide anterior, por favor. Lá no Conselho Nacional, né, de Educação, onde a presidente Maria Clara esteve lá com o presidente Aécio, com o vice-presidente Donizete, fazendo essa apresentação, né? E graças a Deus nós estávamos falando
e estávamos indo no caminho certo porque não tivemos nenhuma, praticamente, mudança abrupta dentro da primeira versão que nós construímos até a versão final, né? Até a última versão. Então fizemos essa apresentação, protocolamos lá no CNE, o CNE depois colocou isso em audiência pública também, né, onde teve a participação de 58 instituições, pessoas interessadas que também fizeram contribuições para fazer o pente fino e ajuste final, né? E aí foi só dentro a tramitação do processo dentro do CNE até, né, a assinatura aí do ministro, que foi exatamente a resolução 1 desse ano de 2024, né, que foi feito em abril, assinatura em abril, mas com vigor a partir do dia 2 de maio. Né? E aí, a partir desse dia 2 de maio, nós temos aí 2 anos para fazer essa implementação. Então, a gente inicia um novo trabalho, que é exatamente buscar, né, a implementação com as diretrizes já implantadas. Pode passar para o próximo, por favor. E aqui a gente tem, aí, só para servir aqui de ideia, né, o que nós nos debruçamos, né, para que a gente pudesse fazer essa construção. Então, nós nos debruçamos em vários artigos, nós nos debruçamos em resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, obviamente de documentos, né, internacionais, né, e da diretriz antiga, né, para que a gente pudesse fazer todo esse estudo e também trabalhar as competências técnicas que vinham sendo trabalhadas pela IFAC, né, que é preparar, analisar e reportar informações relevantes. Né, então, nós temos o anterior, até lá agora já estão influenciando, né, passando solar. Naquela que nós estávamos, por favor, mais uma para trás. Essa aí, obrigado. Participar da formulação e da implementação de estratégias organizacionais, então aqui o contador já como um estrategista, né? Fazer auditoria, informações financeiras e não financeiras, né? Então isso ficou bem evidente, né? A questão dos relatórios não financeiros do processo. Compreender e aplicar a legislação tributária, tá? Isso está na IFAC. Aí nós trouxemos duas áreas que são nossas aqui, brasileiras, que é exatamente a questão da perícia contábil, judicial e extrajudicial, e a questão de mecanismo de governança, né? Sem falar daí de compreender melhor a tecnologia da informação, né? De como a tecnologia contribui. Então são esses eixos aí que nós trabalhamos dentro dessa nova diretriz e trabalhar isso aí, as habilidades e as competências do profissional. Tranquilo? Então, essa foi um pouco o histórico e como foi construído, né, que é importante que todos nós tenhamos ciência disso para verificar que esse processo todo levaram praticamente 3 anos, né, 2 anos e alguns meses. Mas que hoje as diretrizes estão aí, certo? E o nosso intuito, né, a nossa expectativa é que realmente ela impulsione aí a questão do ensino contábil a partir de então, tá certo? E aí eu vou passar agora a palavra para a professora Sônia, né, para que a gente possa estar fazendo aí esse bate-bola, certo? E, mais uma vez, né, qualquer dúvida, pergunta, vocês podem estar enviando pelo aplicativo, tá? Obrigado aí, estamos à disposição. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e fazer parte desse time que construiu, né, essas diretrizes juntamente com a classe contábil. Não foi um trabalho dessa equipe somente, desse time, e sim de toda a nossa classe, porque quando nós fizemos o dia-D, receber 611 contribuições, mais 18 documentos de órgãos enviados por e-mail não é pouca coisa, né? E depois eu quero agradecer ao nosso presidente Aécio pela oportunidade de fazer parte da comissão, de ser conselheira do Conselho Federal, e também sobre a liderança do nosso vice-presidente Donizete, e também ser coordenada pela Clara, né, a professora Clara Bugarim. É um prazer imenso ter trabalhado com os meus colegas aqui presentes e dizer para vocês que quando nós começamos, de fato, a estudar
não só a nossa área, como o mundo estava definindo ou discutindo o perfil do profissional, como seria essa trajetória de educação continuada do profissional de contabilidade, como os órgãos reguladores internacionais estavam discutindo o futuro da profissão de contador, e olhar também as áreas afins, como as áreas afins estavam discutindo a formação dos seus profissionais. Nós também visitamos várias DCNs de outras áreas. Nós tínhamos que fazer uma escolha. Se nós iríamos seguir uma abordagem prescritiva, que fundamenta a construção das DCNs anteriores, ela foi construída dentro de uma abordagem prescritiva, onde o centro de toda a estrutura das DCNs é o conteúdo. Ou se nós íamos adotar uma abordagem baseada em competências, onde o cerne da discussão e de toda a estruturação é o aluno. Se o aluno passaria a ser protagonista ou não. E nós tivemos que fazer essa escolha, e nós fizemos essa escolha no primeiro momento de adotar uma abordagem baseada em competências. É claro que nós estávamos naquele momento correndo riscos. Nós não sabíamos se o Ministério da Educação ia aceitar a nossa proposta, e nós estávamos também correndo risco se a comunidade ia acolher, se os professores, porque é um desafio grande, você muda a chave. Você sai de uma abordagem de caixinhas de disciplina, em que você tem um professor que é o dono da disciplina, e que está tudo já definido. Nós temos inclusive um documento, nós temos um livro, né, lançado pelo Conselho Federal, que diz mais ou menos quais as disciplinas que devem ser feitas em cada semestre para cumprir a carga horária. E agora a gente vem com proposta diferente, desafiadora, onde vai, precisar que nós, professores, tenhamos condições de pensar fora da caixinha. E eu sentada aqui, olhando para a plateia, eu fiquei, olha que desafio nós, que estamos na educação, temos que fazer hoje para alcançar os jovens e alcançar esse mundo digital. Quantas pessoas estão aqui nessa fileira que estão assistindo o painel de lá? E outros estão aqui, estão assistindo o painel que está no canal 5. Poucas pessoas estão aqui, sentado nesse lugar, assistindo o canal 1, aqui com a gente. É possível que lá, no final desse auditório, eu não estou alcançando, eu não estou vendo, esteja conectado neste canal. Então, o mundo está muito rápido, as coisas são muito dinâmicas, e o conhecimento, ele é por cápsula. A gente não quer perder muito tempo em uma coisa. Você vê que as mudanças, elas são muito rápidas. E uma coisa que é bacana nessas novas diretrizes é a flexibilidade. A IES, a Instituição de Ensino Superior, ela pode mandar fazer o seu percurso formativo, construir o seu projeto político-pedagógico, a depender da sua estrutura, do corpo docente, e do perfil que ela vai definir, o perfil de egresso que ela vai definir com os agentes. Ela pode começar, e é o que nós sugerimos nesse documento que nós fizemos, as diretrizes comentadas. Nós tivemos o cuidado de justamente detalhar os itens que fazem parte da resolução, da própria resolução do MEC. Pegamos cada capítulo e fomos articulando com todos os conhecimentos e dando dicas de como operacionalizar. Nós queremos, sim, estar junto com as instituições de ensino superior, agora por diante, ajudar na implantação, porque nós passamos pelo desafio, de construir
de fazer uma proposta que o MEC aceitou. Após fazer audiência pública, o MEC aceitou, referendou, e agora nós temos o desafio de implantar em 2 anos. E nós queremos estar juntos com a comunidade. Então, olha, o capítulo 2, por favor, alguém passe, traz justamente esse desafio. Obrigada. O desafio de, na construção do perfil do egresso, né? Do perfil do egresso, porque ele discute o perfil e as competências do egresso. Definir o perfil de egresso, é claro que o ideal, nós estamos falando aqui, o ideal é que a empresa faça uma análise SWOT, que procure saber, naquela região onde a IES está instalada, quais são as demandas no mercado, quais são as competências dos professores, do seu corpo docente, qual a sua estrutura. Você vai ter que fazer algum tipo de investimento, qual o nicho de mercado, quem você de fato quer formar. Definindo isso, obviamente que terá que contemplar esses atributos, esses valores que nós colocamos aqui nas DCNs e, olha, que foram referendadas pelo MEC. Precisamos levar em consideração isso. Então, o que é mais interessante também, que nós já contemplamos nesse documento, nessas DCNs, a possibilidade do profissional de contabilidade trabalhar nesse mundo digital, que é baseado em tecnologia e inovação, e em um mundo sustentável. Se hoje nós estamos aqui sem uma bolsa, né, com o nome do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, cheio de blocos de papéis, né, blocos de papéis aqui, se nós não temos isso, nós estamos aqui pensando também no planeta. E nós estamos pensando nos efeitos das mudanças climáticas. E a nossa DCN já contempla isso. Uma vez que aqui nos atributos, olha, tem que levar em consideração que o profissional de contabilidade precisa atender necessidades informacionais financeiras e não financeiras das partes interessadas. Então, preparar esse profissional para fornecer informações financeiras não é suficiente mais. Nós precisamos também preparar eles com essa concepção, com essa consciência sobre as questões ambientais, e no sentido de sociais, levar em consideração a diversidade, a inclusão. Tudo isso faz parte dessas novas DCNs, que é um desafio nosso, né? Um desafio de nós, professores, um desafio das IES. Então, olha, prover meios e estratégias contundentes para a tomada de decisão das diversas organizações, culminando, pois, na realização dos fins contábeis enquanto ciência. Desenvolver concepção multidisciplinar e transdisciplinares em sua prática. Atuar com isenção, com comprometimento e com ceticismo profissional. Reconhecer a importância das diversidades de questões no âmbito social, ambiental e governança nos ambientes das organizações. Gente, nós brasileiros estamos presenciando aí quanto o clima está se modificando e as queimas que estão acontecendo no nosso estado, como está quente o nosso país, principalmente no centro-oeste e no norte. Isso tem relação com as mudanças climáticas. As empresas precisam verificar agora a sua gestão de riscos, como a gestão de riscos climáticos vai impactar as oportunidades e também relacionado aos riscos e oportunidades das mudanças climáticas, como isso vai impactar os negócios, o fluxo de caixa, as demonstrações contábeis. Então, essa discussão a gente precisa também trazer para a sala de aula para a formação do profissional de contabilidade. É um novo mundo e a gente precisa estar antenado, e isso as diretrizes já traz, nós estamos já nos antecipando. Olha que bacana. Ser cooperativo, criativo, crítico, reflexivo, proativo, inovador e adaptável à mudança de cenário. É um desafio grande, porque sempre, né, as nossas legislações estão se alterando, regulações, então o contador precisa ter essa flexibilidade de tanto se adaptar rapidamente às mudanças.
agir com ética, considerando o código de ética e as demais normas de conduta do contador. Manter-se em continuidade no ensino e aprendizagem, inclusive com formações continuadas ao longo da vida profissional. Fazer uso das tecnologias de informação e comunicação para coleta, armazenamento e análise dos dados e disponibilização de informações e tomada de decisão. Saber se comunicar de forma eficaz, de maneira escrita e verbal. É um desafio grande, né? Que as IES terão, os cursos de ciências contábeis, ao pensar os seus PPCs, começar a discutir esses atributos. Mas é possível. E aí, olha, aqui a nossa ideia é trazer uma visão de como essas competências, nós temos 7 competências e 32 habilidades técnicas. Então, como elas se conectam. Então, aí uma sugestão de como elas estão interligadas. Não é isso, Adriano? Interligadas. E como uma impacta a outra. Essa ideia, né, essa imagem, justamente mostrar para vocês como elas podem ser trabalhadas nesse percurso formativo do egresso, né? E aqui, no próprio documento, nós trazemos uma sugestão. É sugestão para refletir, para ajudar a pensar. Não é uma receita de bolo, gente. E aqui, olha, tanto que nós escolhemos apenas uma competência. A competência que nós chamamos de C1, para estar coerente com a imagem das ligações das competências. Então, a competência C1, preparar, analisar e reportar informações financeiras e não financeiras relevantes e fidedignas. Então, para eu desenvolver essa competência, eu tenho algumas habilidades que já estão lá no anexo 1 da resolução. Ok? Então, a gente traz aqui essas habilidades, por exemplo, identificar as políticas contábeis adequadas na preparação das demonstrações financeiras, agir de acordo com os princípios, postulados e convenções contábeis. Aí a outra competência, aplicar as normas brasileiras de contabilidade pertinentes a qualquer entidades e o que rege o Comitê de Profissionamento Contábeis, elaborar e interpretar as demonstrações financeiras, elaborar e interpretar relatórios de informações não financeiras. Para desenvolver essas habilidades, o egresso ele precisa de alguns conhecimentos, os saberes. Então, para desenvolver as 2 habilidades, as 2 primeiras, então nós temos os fundamentos de economia, estrutura conceitual da contabilidade, saberes de direito comercial, saberes de investigação contábil. Aqui não está dizendo, olha, no primeiro ciclo você vai ter que fazer o aluno se apropriar desses saberes. No segundo ciclo, seriam essas habilidades e esses saberes. Não é isso. O desenvolvimento dessa competência pode ser todo o percurso formativo dos 4 anos do curso. Agora, como você vai levar o estudante a ter experiências definindo objetivos de aprendizagem em cada ciclo, cada período ou em cada trilha que você for construir. A flexibilidade que dá essa diretriz, justamente isso. Aqui, só para dar um exemplo. Então, aplicar as normas brasileiras de contabilidade pertinentes a qualquer entidade e o que rege o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Aí nós colocamos saberes, ambiente econômico da contabilidade. Aí tem saberes do processo contábil, saberes da teoria do lucro, saber de desenvolvimento sustentável. Ok. Eu posso desenvolver esse saber com um projeto de extensão. Eu não preciso fazer uma disciplina para ter esse conteúdo. Eu posso desenvolver isso com estudo de caso. Eu posso desenvolver esse saber a depender da maturidade e da construção de como vocês vão pensar o perfil do egresso. Então, não é necessário dizer que isso vai ser dentro de uma disciplina. Não. É preciso que ele tenha o domínio desse saber, para que ele possa desenvolver essa competência.
Agora, em que momento do ciclo formativo ou do percurso formativo, aí vai depender do perfil que cada IES traçar, ok? E aí nós avançamos, porque depois que você define o perfil, você tem lá as habilidades que traz, as DCNs traz, você define os saberes que são necessários para desenvolver aquelas habilidades, aí você vai definir os objetivos de aprendizagem. Você definindo os objetivos de aprendizagem, você vai definir se você vai desenvolver aqueles objetivos com a construção de experiência ou de um problema, ou se você vai construir disciplinas. Então, aqui, olha, um conjunto, componentes curriculares que podem dar conta de desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem, que constam lá no documento, nas DCNs comentadas. Aqui nós não trouxemos, mas lá nós falamos quais são a experiência de aprendizagem e quais são os objetivos de aprendizagem, para dar conta do estudante desenvolver essas habilidades. E que possivelmente você tendo alguns componentes que aqui nós listamos, como ambiente econômico, concepção de investigação, veja que nós de propósito não trouxemos aquelas disciplinas, os nomes das disciplinas que nós estamos acostumados. Trouxemos outros nomes, justamente porque a intenção não é fazer uma receita de bolo, é levar a vocês a refletirem, a pensarem, e entendendo que tudo começa com o seu diagnóstico dentro da sua instituição, olhando para quem você tem no corpo docente, olhando para quem você quer formar, e esse perfil também pode ser impactado pelo mercado, né? É interessante que é bom vocês lerem o relato da experiência da Universidade de Rondonópolis, que eles foram conversar mesmo com as empresas, eles foram conversar com aquelas pessoas que empregam os egressos dos cursos, do curso dele. Então, para entender qual era a necessidade. E aí você constrói um percurso formativo alinhado com o que o mercado está precisando. E aí nós sugerimos alguns componentes curriculares para que possa dar conta dos objetivos de aprendizagem, não das habilidades. Então, resumidamente, primeiro se define o perfil, depois, com o perfil, você vai definir as escolhas, né, de como vão se organizar as habilidades. Aí, organizando as habilidades, você define os saberes, depois os objetivos de aprendizagem e, por último, os componentes. Veja que é completamente diferente do que nós estamos trabalhando hoje, né? Com as DCNs antigas. E aí, olha, como operacionalizar isso? Usando, obviamente, que para definir habilidades e tornar as pessoas competentes, é necessário você trabalhar com metodologias ativas. E aí algumas sugestões que nós trazemos no documento. Aqui são algumas sugestões, nós listamos elas e aí detalhamos cada uma delas, tá? Para vocês, esse é um novo caminho, é uma nova abordagem de pensar a formação do profissional de contabilidade. E não vou ler todas, né? Mas, inclusive, hoje à tarde, o professor Alexandre vai apresentar um artigo que ele discute com mais detalhes a aplicação de 3 dessas habilidades, estratégia de ensino, que é justamente o estudo de caso. Me lembra, professor? Deixa eu dar o microfone para ele, né? Não estão todos convidados, e às 2 horas são 3 casos práticos, né, já colocados por instituições que são
Muitos professores utilizam, além do estudo de caso, a sala de aula invertida e a chamada aprendizagem cooperativa. Que inclusive nós desenvolvemos um painel dinâmico que ele descreve, nós desenvolvemos, muito interessante. Qualquer professor pode ter acesso, tá lá ele diz lá no artigo, está no site da Ampconte, pode ser usado para qualquer conteúdo e é na concepção de gamificação. Gente, nós estamos à disposição de vocês e agora eu vou passar para minha colega, professora e amiga, professora Roberta. Obrigada. Gente, obrigada. Eu vou passar aqui. Eu tenho a felicidade de ter um slide só. Então, eu já vou passar para a EditNet aqui, o passador de slide, para eu não me perder com esse negócio da tecnologia que entre o ser humano digital e ético. Eu estou mais no digital, no ético e humano, e o digital ainda sou um pouco atrapalhada, mas eu vou chegar lá, tá? Bom, então, continuando na descrição das DCN, né, a DCN ela traz o perfil do egresso, que fala das habilidades, das competências, dos atributos do profissional, e a professora Sônia já falou, né, que a gente traz no documento comentado algumas sugestões de caminhos que a instituição possa seguir em termos de desenvolver essas competências, e esse caminho é único, por isso que não é possível dizer um caminho, porque cada instituição vai descobrir o seu caminho, né? O conjunto, o corpo docente da instituição, o colegiado da instituição precisa descobrir o seu caminho, e um dos caminhos, né, o caminho vai estar documentado no projeto pedagógico de curso. Eu sou coordenadora de curso, e quando eu comecei a coordenar o curso, eu não conhecia o nosso projeto pedagógico. Quando a gente passou pela reformulação do projeto pedagógico de curso, esse documento, na minha universidade, ele era meio que um documento estático lá para inglês ver, que a gente não olhava muito para ele, né? Esse documento, aonde ele tiver essa função, ele vai ter que mudar. O projeto pedagógico de curso, ele é um documento vivo, ele é um documento dinâmico, ele é um documento que ele está em constante modificação, né? E aí, embora muita coisa do que está na DCN antiga só foi reescrito, a gente tentou, na minuta que foi aprovada pelo MEC, a gente só tentou reorganizar de uma forma que nos pareceu mais lógica a escrita do que estava lá falando sobre o projeto pedagógico. Muito do que estava lá já está na DCN anterior, né? Então, o projeto pedagógico é um documento que vai expressar a identidade do curso. Ele vai dizer que curso é esse o nosso, qual é o perfil de profissional que nós vamos formar, né? Quais são as nossas forças, né? Quais são as nossas limitações, porque cada curso tem a sua limitação também, né? Qual é o ambiente em que nós estamos, né? Qual é o histórico do nosso curso, qual é o histórico da nossa universidade, quais são as nossas bases filosóficas, no que a gente acredita, né? Do que a gente não abre mão, qual é o tipo de ser humano que em formação que a gente quer formar, né? Que tipo de valores a gente quer estimular, além dos conhecimentos técnicos que a gente vai buscar desenvolver, o que a gente está querendo desse perfil. Então, todas essas declarações, né, vão estar numa parte inicial, que são os princípios norteadores, né? A partir dos princípios norteadores, nesses princípios norteadores, a gente declara o perfil do egresso. A partir de todos esses princípios, a gente parte para a organização curricular. Na organização curricular,
que é uma das grandes novidades dessa DCN, é que a organização curricular ela não se limita, né, ao conjunto de conteúdos. E observe que eu estou falando em conteúdos, eu não estou falando em disciplinas, né? Porque o conjunto de conteúdos com o qual o nosso egresso vai tomar contato, eu posso tomar contato com esse conjunto de conteúdos, que eu tenho que dominar conteúdos para ser um bom profissional, eu posso ter contato com esses conteúdos de diversas formas. A gente usa também, numa parte, a gente fala em componentes curriculares. Por quê? Porque eu tenho disciplinas, eu tenho atividades complementares, atividades de extensão, né? Atividades práticas, que pode ser estágio ou uma atividade desenvolvida pela própria instituição, que se colocou como opcional. O trabalho de conclusão de curso, tudo isso são componentes curriculares. E todos esses componentes curriculares, eles vão estar ordenadamente, propositadamente, a serviço da formação daquele perfil de profissional que a gente definiu e que tem que ter, no mínimo, as competências e habilidades que estão definidas no anexo 1. Né? Além dos atributos que estão lá no artigo 2 né? Da DCN, né? Da resolução. Tá? Então, a instituição, o núcleo docente estruturante, né? O corpo de professores vai discutir e internamente vai definir qual é o percurso, né? que o seu estudante vai seguir para, ao final do curso, deter aquelas habilidades e competências que estão ali definidas, com uma maior ou menor ênfase em algumas habilidades em função do perfil que foi definido pelo curso. Ainda não, mas está acabando. Aí, mais uns 10 minutinhos, tá bom? E aí, nesse percurso, né, vai ser definido lá pelo NDE. Teve uma interferência aqui, eu me distraí. Bom, então, nesses componentes do PPC, então, vocês já devem ter visto, né, que o estágio supervisionado ou laboratório de simulação vai ser uma escolha da instituição, né? O trabalho de conclusão de curso foi algo que gerou muita polêmica na discussão. É um componente curricular que é opção da instituição definir como obrigatório ou não, o que não dispensa o estudante, de desenvolver a sua capacidade crítica, a sua capacidade de pesquisa, o desenvolvimento do pensamento científico. Ou seja, se eu não adoto o TCC, eu vou ter que desenvolver o pensamento científico, a capacidade crítica, a capacidade de autonomia, de discussão dos conteúdos de uma outra forma que não no TCC. Se eu acho que o TCC é a melhor forma de desenvolver isso, eu vou via TCC, tá? Da mesma forma, eu vou usar da melhor forma atividades complementares e atividades de extensão para desenvolver algumas habilidades e algumas competências. Nessa parte também, a gente dá uma palhinha do que está falado nas experiências das instituições, que é a gente falou, olha, e eu já vi alguns professores falando comigo, mas não tem mais disciplina, e como é que a gente faz? Não é que acabou a disciplina, né? Se a instituição entender que a melhor forma de organização para desenvolver e tal poderá ser por disciplina, pode ter disciplina, né? Mas existem outros caminhos, né? Existem percursos formativos, existem trilhas de aprendizagem,
existem eixos longitudinais, né? Existem aprendizagem por módulos. Na instituição que eu faço parte, o curso de medicina, ele tá dividido em módulos que estão dentro de eixos diversos, né? Então, tem caminhos diversos a serem seguidos por meio, né, dessas caminhos diversos a serem seguidos e que vão ser definidos no projeto pedagógico do curso, né? Então, é difícil de concentrar, vocês estão escutando o barulho, né? É difícil concentrar. Então, pelos diversos meios que vão estar definidos no projeto pedagógico, pode-se chegar ao perfil final do egresso. Chegando a partir dessa existência de diversos meios, assim como quando a gente, na IFRS, né, essa liberdade toda que chegou, criou uma certa dificuldade, a nova DCN, com toda essa liberdade, também dá uma certa dificuldade para a gente, mas também é interessante e a liberdade é sempre uma coisa muito boa, né? Então, o projeto pedagógico se torna ainda mais importante porque ele vai ter que trazer toda essa declaração de qual é o caminho, né? De como é que a gente vai chegar lá nessas habilidades e competências. Bom, agora, aliviado porque diminuiu o barulho, vou passar para a Editnet. Mas eu já percebi que a gente só está aqui, né? Então, professores, professoras, a gente vai finalizar agora, tá? A gente vai finalizar pedindo que todos acessem o documento, que todos, atendendo o apelo que o Elias já colocou, que possa nos encaminhar contribuições, que certamente a gente vai fazer um bom uso dessas contribuições nos nossos passos seguintes. É para cá, filha. Então, para finalizar, a gente trouxe aqui só um fechamento do que a gente falou aqui. As DCNs, elas representam um documento orientativo nesse processo de elaboração do projeto pedagógico de cada curso. Esse projeto pedagógico de cada curso, além da sugestão que já foi colocada pela professora Sônia, de que nós atendemos para fazer uma análise de SWOT, para identificarmos quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, os nossos pontos de atenção, ele também deve-se observar que nesse processo, ele é um processo que, como a exemplo do que foi a construção dessa DCN, ela é para ser um processo construído também em várias mãos, né? Tendo como coordenação o núcleo de docente estruturante e também a comunidade que é abarcada por esse projeto. O projeto de revisão do nosso PPC, ele deve se levar em conta também que a instituição ela deve estar preparada para desenvolver essas habilidades, todas aqueles 12 atributos que estão no documento, os 7 habilidades gerais que estão no anexo da DCN e as 7 competências ligadas a essas 7 competências, as 32 habilidades técnicas. E isso, observando uma coisa muito interessante que vocês observam na fala anterior, de que o desenvolvimento disso é de forma integrada. Então, a gente não consegue trabalhar, a gente vai para um assunto simples, um contrato de cliente. Quando a gente vai discutir o processo de reconhecimento, de mensuração e de divulgação de um contrato com o cliente, a gente não consegue trabalhar isso sem integrar conhecimento da contabilidade, sem integrar conhecimento do direito, sem integrar conhecimento da estatística, porque nós temos lá o reconhecimento de ajuste a valor presente. Então,
Um dos desafios é esse de trabalhar de forma integrada. Por isso que a gente abandonou a questão das disciplinas e está propondo aqui o desenvolvimento de trilhas, o desenvolvimento de módulos, o desenvolvimento que cada instituição vai se adequar a partir da sua realidade, né? A partir da sua realidade e a partir do que ela é demandada. E observando, então, que nesse modelo a ser estruturado, a gente também tem que contemplar a questão das estratégias a serem utilizadas no ensino, das estratégias a serem utilizadas na avaliação também. Esse é um mecanismo para a gente identificar se o que nós estamos aplicando ele efetivamente ele está surtindo o resultado, o objetivo a ser que foi proposto lá, que está no nosso documento. E por fim, mas tão importante quanto tudo que a gente falou, é observar que no meio de tudo isso aí, nós temos o aluno como protagonista nesse processo. Por isso que a gente não consegue aplicar uma receita. Porque o aluno lá da Universidade Federal do Ceará, que a gente faz parte, ele pode ser um aluno diferente da universidade vizinha, gente. Vizinha. Ele pode estar um aluno de um semestre. Ele é diferente do semestre, ele é diferente do semestre seguinte. Uma estratégia de ensino que a gente utiliza em um semestre, talvez a gente vá ter que revisar no semestre anterior, porque os alunos eles respondem de forma diferente, certo? E aí, a grande loucura para isso é para nós professores, né? O grande desafio é isso, é nós professores segurarmos as nossas mãos e entender de que esse ensino, ele precisa formar esse ser que a gente coloca aqui. Ou seja, educar os alunos para um fazer reflexivo e crítico no contexto do seu grupo social, questão que coloca a educação a serviço das necessidades reais dos alunos, para a sua vida cidadã e a sua preparação para o mundo do trabalho. Mas como nós, o sistema CFC, as academias de contabilidade, capitaneada pela Academia Brasileira de Contabilidade, a gente não entregou o produto e aí a gente vai voltar para casa, não é isso, professores? A gente agora está com frio da barriga para o que virá. Por quê? Na medida em que nós lançamos um desafio para as instituições de ensino, a gente não vai abandonar as instituições de ensino. E o Conselho Federal de Contabilidade abraça, ontem mesmo o nosso vice-presidente teve uma reunião com as academias, já orientando as academias para que nos seus estados pudesse dar suporte às instituições de ensino quando estas demandadas, e aí a gente está à disposição para debates, à disposição para levar esse assunto para, inclusive, para as pesquisas. A gente tem aqui muitos pesquisadores, nós mesmos somos de programas de pesquisa, levar esse assunto para o desenvolvimento de pesquisas e também a formação de multiplicadores. Então, é o perfil do Conselho Federal de Contabilidade, a gente sabe disso, quando nós implantamos as normas internacionais de contabilidade, teve esse mesmo movimento de formação de multiplicadores e o Conselho esteve com a gente, está até hoje, e daqui para frente não vai ser diferente em relação a essa matéria que é tão cara e tão importante para o desenvolvimento da profissão contábil no Brasil, né? A partir do momento que o Conselho abraçou esse desafio e abraçou muito bem, porque a construção do documento ela foi uma construção muito cuidadosa. Muito cuidadosa mesmo. Quem pôde acompanhar de perto, nós valorizamos
cada contribuição que chegou e nós valorizamos cada documento que nós lemos, documentos internacionais, artigos internacionais, para o desenvolvimento desse trabalho. Então, a gente finalizando a nossa apresentação, eu devolvo para o professor Elias. Bom, pessoal, alguma pergunta, se tiver via aplicativo, por favor. Mas tem um aqui, né, que chegou, e aí a gente vai fazer até por conta também do avançar da hora, que a gente tem outras atividades ainda dentro desse fórum, a questão dos desafios, né, na implantação das novas diretrizes curriculares num curso EAD. Né? Então, queria passar aqui para talvez o Alexandre pudesse dar essa contribuição. Né? Como eu falei, realmente é um grande desafio no ensino à distância, mas o Alexandre vai dar uma contribuição aqui. Tá. Não, pessoal, não vou falar exatamente de EAD. É importante a gente ter em mente, né, o que a Edith falou, das diferenças entre as instituições. E como contadores, a gente gosta de falar de números, não é isso? Então, recuperando os números, hoje são mais de 1.350 instituições de ensino que ofertam o curso de Ciências Contábeis e estão matriculados nessas mais de 1.300 instituições, 353 mil alunos, não é isso? Eu estou arredondando os números. E desses 353 mil alunos, hoje, pelo censo do MEC, 60% estão na modalidade EAD. Então, assim, muito do que foi falado hoje tem que ser levado em consideração nas modalidades do ensino, se é de uma instituição pública, privada, se é modalidade presencial ou EAD. Então, especificamente sobre o EAD, o que eu faço um convite é assistir o último de EAD que nós fizemos, não foi? Que está disponível no site do CFC, que lá foi contemplado o depoimento de um coordenador de curso de modalidade EAD, né, um curso que tem um desempenho, um dos melhores desempenhos no ENAD. Então fica o convite para vocês assistirem lá quais são as estratégias de aprendizagem que eles aplicam na sua instituição. Que é isso. Bom dia a todos. O EAD é mais tranquilo ainda, porque se você pode fazer o curso por projetos ou módulos, você consegue evidenciar os programas, o trabalho que vai ser desenvolvido nisso. Então, no EAD é muito mais tranquilo de se conseguir implantar que, na verdade, no presencial. Ele é base de projetos, você pode criar projetos, né, por módulos, por semestre, por cargas horárias, né, vamos falar assim, e desenvolver melhor. No EAD tem a melhor oportunidade ainda de fazer um curso por competências. Ok, obrigado. Volto a palavra ao vice-presidente Donizete Valentino. E aí, pessoal, gostaram ou não gostaram? A gente tem que fazer barulho também, pensa que é só o pessoal da comunicação. Bate palma para valer se gostar. Vamos fazer barulho para essa galera aqui, olha. Trabalharam pra caramba, gente. E vocês estão aprendendo, sabe o quê? Metodologias ativas, olha só como que funciona. Isso que vocês estão vendo ao lado já é uma aula de metodologia ativa, é isso que nós temos que aprender. Eu me especializei nessas técnicas, eu fico verificando, ele segue sempre um padrão e a gente tem que estudar. O aluno que nós estamos aí, né, levando, né, a educação moderna, ele é esse público que vocês estão vendo, eles estão conectados nessa linguagem. E isso é maravilhoso, porque realmente nós temos muita coisa boa e tudo isso está ainda para ser construído. E eu agradeço a todos vocês que, de alguma forma, gente, estão imbuídos, estão empenhados em fazer que esse Brasil seja melhor, que esse mundo seja melhor. Porque o que nós fazemos aqui, às vezes, não recebemos tantos louros, tantos aplausos, mas o que nós fazemos aqui é o que transforma realmente, o que traz qualquer esperança que nós queremos ter, até para que tenhamos novos líderes, que esses líderes conduzam esse país
para um caminho que a gente espera, né, que possa trazer soluções e possa fazer com que nós tenhamos uma qualidade de vida, tenhamos mais igualdade, tenhamos menos degradação no meio ambiente, possamos ter uma vida mais digna. E isso só se faz através do esforço. Então, agradeço mais uma vez a todos que se empenharam em acreditar na educação, que acreditam na educação, e a essas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo, a minha querida Maria Clara, que está passando um momento muito difícil na vida dela, mas em oração nós estamos com ela e nada muda. Estamos juntos, vamos continuar juntos, se preparem que ainda tem muito pela frente, muita coisa vai acontecer. Obrigado a vocês, obrigado a todos que estiveram conosco hoje e vamos continuar firmes aqui e aproveitando muito o 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, porque a educação também não é só estudar, também é a gente poder socializar, levar experiências, trocar, né, contatos e vamos fazer isso. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigado, vice-presidente Donizete. Alguém gostaria de usar mais da palavra? A gente esqueceu só de falar uma coisa, que por favor, se vocês tiverem dúvidas ou contribuições de relatos sobre experiências de vocês, assemelhadas ao que vocês vão ver na publicação, né, de caminhos, olha, a gente aqui reuniu no NDE, a gente fez assim, sabe? Mandem para o conselho, para a vice-presidência, para o e-mail da vice-presidência de desenvolvimento profissional, tá? Donizete, desemprof@cfc.org.br, tá? Que a gente vai receber com muito carinho e na medida do possível, socializar essa experiência ou criar a gente está querendo criar um FAQ, né, com perguntas frequentes e tal, e criar um grande site de banco para socializar experiências, né, porque nós todos temos que nos ajudar nesse processo de mudança, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, professora. Senhoras e senhores, expressamos a nossa profunda gratidão por suas valiosas contribuições ao nosso evento. Suas apresentações não apenas iluminaram temas, mas inspiraram os participantes a buscarem novas perspectivas e soluções inovadoras em suas áreas de atuação. E reconhecemos o tempo e o esforço dedicados para compartilhar seus conhecimentos e experiências conosco. E é graças a especialistas como vocês que conseguimos enriquecer o debate e promover um ambiente de aprendizado, e crescimento mútuo.